Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados irmãos e amigos da Palavra de Deus, a Bíblia diz lá na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo queria dizer para a igreja que estava ali em Roma que existe um salário para tudo aquilo que o homem faz. Salário é fruto de um trabalho. Salário é dado por merecimento a uma pessoa que faz algo. E Paulo, trazendo para o lado espiritual, ele diz que o salário do pecado, Paulo, ele não faz intermediação, nem usa meio termo. Ele diz que o salário do pecado é a morte. Acabou-se. E ele dá um remédio. Ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna por Cristo Jesus. Logo nós vemos que a morte é um salário que chega ao homem através de seus atos pecaminosos. Mas Deus, em seu amor, em sua infinita misericórdia, Ele dá a salvação e a vida eterna como um dom aos homens. E é um dom gratuito. Não é pelas obras para que o homem não se glorie, mas é um dom que é dado de graça. E o apóstolo João, ele diz: filhinhos, não pequeis. Ora, se a pessoa peca, morre. Mas João diz: porém, se pecardes, há um advogado entre vós e o Pai, quer dizer, Deus, e o sangue de seu Filho Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Logo a gente vê que aquele que peca e cujo pecado não é para a morte, não blasfêmia contra o Espírito Santo, existe uma solução para esse pecado que gera a morte. É o sangue de Jesus, quer dizer, é pedir perdão. Quando Jesus, ele conversa com Pedro, e Jesus faz uma pergunta a discípulos que estavam em volta dele, e diz o seguinte: quem dizeis vós ser o filho do homem? Um respondia: tu és Elias, tu és Jeremias, tu és um dos profetas, tu és João Batista. É certo que quando disseram que ele era João Batista, tinha alguém ali que até acreditava em reencarnação, porque João Batista já tinha sido morto por ser um profeta que censurou Herodes por ele possuir a mulher do irmão dele. E João Batista era um profeta que veio no espírito e na virtude de Elias. Ele não se intimidava com ninguém, ele profetizava não só para jardineiro, não só para servente, mas para rei também, embora lhe custasse a vida. Então, João Batista já tinha sido morto, e quando Jesus faz essa pergunta: quem dizeis vós ser o filho do homem? Um dizia: tu és Jeremias, tu és Elias, tu és um dos profetas, tu és João Batista. Jesus olhava mais para próximo dele e via os apóstolos, que estava sempre mais perto, por isso o nome apóstolo. E Jesus fazia uma pergunta para os apóstolos e dizia o seguinte, perguntava assim: e vós, quem dizeis vós ser o filho do homem? Houve um silêncio. Mas Pedro, tomando a palavra, olhando para Jesus, ele disse o seguinte: olha, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e verdadeiro. E Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado sois tu, Simão Bajonas, porque Deus não te revelou a carne nem o sangue, mas o Espírito do Pai.
Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E prosseguindo, Jesus dizia o seguinte: olha, eu te dou autoridade. O que você ligar na terra, isso é, o que a igreja ligar na terra, o Senhor ligar nos céus. Porém, o que a igreja, o que você, Pedro, desligar na terra, será desligado nos céus. O desligamento vem através do pecado. No entanto, a igreja que é amor, que prega o amor, que deve viver o amor, ela não veio, ela não está na terra para excluir os membros, mas para doutrinar, para orientar, para que a pessoa não receba esse salário de morte, mas seja ligado à igreja na terra para ser ligado no céu. E os meios de ligações da igreja na terra, quando a pessoa se contamina pelo pecado, é pedir perdão. Davi foi um homem que Deus achava graça em Davi. Ele era gracioso diante de Deus, porque Davi, ele cometeu alguns pecados, mas Davi, ele confessava os pecados dele. Ele declarava os pecados dele e pedia perdão. Quando Natã, o profeta, acusava Davi de um pecado grave, Davi dizia: esse homem sou eu, mas ora a Deus por mim, eu pago o preço, contudo que eu não caia na mão dos inimigos. Aí Davi começa a descer, a se humilhar, buscar a face de Deus, e Natã diz para Davi naquele momento: olha, Davi, Deus, ele te perdoa, ele transpassou o teu pecado, porém o que tu fizeste ao oculto, os teus filhos farão com tuas mulheres em praça pública, e jamais se apartará a espada de tua casa. Veja que teve um salário para o pecado de Davi, pois tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. O pecado, ele teve sua origem, irmão, muitas pessoas pensam que foi lá no Éden. Muitas pessoas acusam a Eva, dizendo que foi por ela que entrou o pecado. Não, absolutamente, gente. Se a gente for para o livro de Isaías e de Ezequiel, a gente lê a respeito de um querubim ungido, que segundo o profeta diz o seguinte: tu eras querubins ungido e que andavas sob pedras aforjeadas, tu eras aferidor de medida, até que em ti se achou a maldade, pois puseste no teu coração subir sob a mais alta das estrelas e fazer o teu trono sob o trono do Altíssimo e ser semelhante a Deus. Então ali no coração de um querubim ungido, chamado Lúcifer, ali foi onde nasceu o primeiro pecado, foi a ambição, a ideia de querer ser semelhante a Deus, de querer ser o que não podia ser, habitar sobre a mais alta da estrela e sobre o Altíssimo. Olha, gente, acima de Deus, ninguém, e ninguém maior do que Deus. Deus, falando pelo profeta, disse: eu sou e fora de mim não há outro Deus diante de mim. Ele disse: eu mato e eu dou a vida, eu firo e eu curo, eu sou Deus e operando eu, quem impedirá? Ninguém impede o trabalhar de Deus. Deus é soberano, Deus é absoluto, Ele é emanente, é transcendente. No Salmo 139, o salmista, ele diz: se eu descer à mais profundeza da terra, ou ao mais profundo do céu, lá tu estás. Se eu subir às alturas, aí tu estás, Senhor. Se é o infinito no mar, lá está tu, ó Deus, e é mais profundo as trevas, para ti, Senhor, é como a luz do meio-dia. De onde me esconderei eu de tua face?
E prosseguindo, o salmista diz: de uma maneira incrível e terrível eu fui formado no ventre de minha mãe, pois antes que os meus ossos se formassem, no teu livro já estava escrito sobre mim. Porém o homem, ele tem livre-arbítrio. E muitas vezes, irmão, por essa liberdade, mesmo sabendo que pertencemos a um Deus Todo-Poderoso, o homem cai por caminhos que Davi caiu, que Sansão caiu. E não é bom ninguém subestimar o adversário, subestimar o diabo. Não se conversa com o diabo. A pessoa tem que ter o espírito de discernimento, que é para não cair no laço do adversário e não pecar contra Deus. Porque o pecado, diz a Bíblia, que uma vez consumado, ele gera a morte. E a morte espiritual é uma coisa terrível na vida de um homem, porque pelo pecado vem a morte espiritual. Quer dizer, o Espírito de Deus se afasta do espírito do homem. Fica aí um vivo morto. Às vezes o homem negocia, compra, vende, mas ele está morto espiritualmente. De Deus ele não tem nada. Foi assim que aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu da fazenda do pai, da casa do pai. Ele gastou tudo que o pai deu a ele, com meretrizes, com prostituta, com jogos, com orgias do mundo. Mas um dia, quando ele estava em decadência, triste e tremenda, ao ponto de estar numa porcica dando de comer a porcos, ele olhava para os alimentos dos porcos e se lembrava da casa do pai. Quantos serventes de meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e confesso: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um de teus serventes. Ele levantou-se e foi ter com o seu pai. E o pai viu de longe, correu, abraçou, deu-lhe anel, deu-lhe calçado, vestiu de roupa nova e mandou que matasse um bezerro cevado e fez uma grande festa. Ele foi censurado pelo seu filho mais velho, que disse: eu te sirvo há tantos anos e tu nunca mataste um cabrito para mim. Esse teu filho gastou toda a tua fazenda com as meretrizes e tu mata o bezerro cevado. Aí o pai diz: meu filho, é justo que nós nos alegremos, porque esse meu filho não chamou de enteado nem de bastardo, mas disse o seguinte: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É justo que a gente se alegre, pois há alegria no céu quando um pecador se converte para o seu Senhor. Então, irmão, existe a morte física também, que é trazida através do pecado. Adão adquiriu essa morte física. Adão foi feito para viver em santidade, ele e Eva. Mas pelo pecado da desobediência, Adão então começou agora a ser expulso do paraíso. Era o salário dele pela desobediência. E disse Deus para Adão: Adão, tu és pó, e para o pó tu tornarás. Aí a morte física também entra no mundo por aí, por conta do pecado de Adão. Mas Jesus disse o seguinte: eu sou o pão da vida, eu sou a água que jorra para a vida eterna. Então todos que confessam o seu pecado, deixam os seus caminhos pecaminosos e vive no caminho do Senhor, tem a vida eterna por Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Amém.